Olá pessoal, meu nome é Mário Gandra, eu sou professor da Faculdade de Farmácia da UFRJ e essa é mais uma aula do nosso conteúdo de Epidemiologia e Saúde Coletiva. É uma das aulas que a gente tem nessa disciplina que é oferecida para o curso de graduação em farmácia. E hoje a aula é de transição demográfica. Vamos começar. Muito bem. A transição demográfica é importante de ser estudada porque ela tem uma relação muito importante com a transição epidemiológica, que é assunto de outra aula que tem aqui no canal, né? Essa aula a gente vai ter uma sequência de conteúdos que é a seguinte: a gente vai dar uma relembrada na transição epidemiológica e aí a gente vai começar a falar das taxas de mortalidade e a sua influência, né, na transição demográfica e epidemiológica, nas taxas de natalidade e fecundidade. A gente vai falar da influência na pirâmide etária de tudo isso. E a gente vai finalizar falando da transição demográfica em si, quais são os efeitos dessas variações nessas taxas citadas antes na transição demográfica e o que isso tudo influencia na transição epidemiológica. Tá? Então vamos começar. Bom, vamos relembrar a transição epidemiológica. Né? A transição epidemiológica é um conjunto de mudanças no padrão de morbimortalidade de uma população. Né? Então, a gente falou mais profundamente disso em outro vídeo, então não vou relembrar tudo aqui sobre a transição epidemiológica, mas a gente sabe que esse padrão evolui no sentido de que ele muda ao longo do tempo, e isso ocorre de maneiras diferentes para países, estados, nações diferentes, obviamente. As populações passam nessa transição a serem principalmente afetadas por outros tipos de doença, né, diferente do que elas eram afetadas antes. E a grande questão da transição epidemiológica é por que a transição epidemiológica ocorre, o que afeta ela, o que impulsiona essa transição epidemiológica. Bom, uma dessas coisas é a transição demográfica. Vamos só lembrar que o ponto mais marcante da transição epidemiológica é a grande redução das doenças infecciosas e parasitárias dentro do quadro de morbimortalidade de uma população, dando lugar principalmente às doenças do aparelho circulatório, às causas externas, às neoplasias, e a gente, esmiuçou isso mais em outro vídeo, mas isso é só para relembrar vocês. No Brasil, por exemplo, as maiores causas de morte no Brasil são exatamente, né, as doenças do aparelho circulatório, neoplasias, as causas externas, doenças do aparelho respiratório não infecciosas, as doenças endócrinas e metabólicas, e as doenças do aparelho digestivo também não infecciosas, obviamente. Então, as doenças infecciosas e parasitárias aparecem lá em 7º lugar. No país como um todo, obviamente, isso varia de uma região para outra, de um estado para outro, tá? Bom, vamos ver qual é a influência da transição epidemiológica nessa história toda. Mas antes disso, vamos começar a ver a transição demográfica, né? Vamos ver a transição demográfica em partes. Bom, a transição demográfica, assim como a transição epidemiológica, né, o termo está falando sobre mudanças. A transição ou mudança. No caso da transição demográfica, são mudanças na dinâmica demográfica que afetam o crescimento populacional de um local, de uma nação, e a sua estrutura etária. Tá? Para a gente entender isso bem profundamente, a gente vai começar falando passo a passo, começando pela mortalidade. Uma coisa que aconteceu ao longo do tempo, aconteceu e está acontecendo em diferentes países, em diferentes ritmos e momentos, é uma redução da taxa de mortalidade geral da população. Ou seja, não importa a razão, o motivo do óbito, né? Essa redução na taxa de mortalidade começou em momentos diferentes, dependendo do país, mas no Brasil a gente pode ver aqui, por exemplo, nesse gráfico que mostra a taxa de mortalidade desde 1940 até o final do século passado, uma redução bem drástica da mortalidade geral. Como vocês podem ver, ela vai buscando, né, vai chegando numa estabilização em níveis baixos, né? E por que isso ocorre? Por que a mortalidade geral
diminui ao longo do tempo, diminuiu ou diminui ao longo do tempo? Porque a gente consegue evitar a morte. Fica mais fácil evitar a morte de um indivíduo. Por que a gente consegue evitar a morte de um indivíduo? Porque a gente desenvolveu vacinas, porque a gente desenvolveu antibióticos, e aí conseguiu combater o que mais matava antes, né? Porque a distribuição de postos de saúde é melhor, porque o atendimento médico é melhor, você não tem mais tantas cidades isoladas e muito ruralizadas, com pouco acesso à tecnologia. Ou seja, foi uma revolução sanitária e tecnológica que veio em benefício da extensão da vida humana, tá? Então, a redução da mortalidade tem muito a ver com a evolução científica e tecnológica e, obviamente, política, organizacional, de igualdade socioeconômica, todos esses outros itens que estão dentro dessa evolução que vem com a evolução tecnológica e científica, tá? Qual é a consequência disso? A consequência eu vou deixar para falar daqui a pouco. Eu quero falar de mais uma taxa de mortalidade, que é a taxa de mortalidade infantil. Sim, essa também cai, ela começa a cair um pouco mais tarde, também está muito atrelada à vacinação em massa, né, que previne a morte de muitas crianças, aos cuidados pré-natais de forma mais globalizada para toda a população e os cuidados na puericultura da criança. Então, todas essas melhorias, né, o atendimento médico mais próximo de todas as comunidades, faz com que você tenha menos perda infantil. Ou seja, aquela criança que iria morrer vai chegar na idade adulta. Quando a gente olha esse gráfico anterior e vê que... a gente vai ver isso daqui a pouco. Vou mostrar isso no outro gráfico, acho que vai ficar melhor. Então, entendeu por que cai a mortalidade infantil, né? Bom, quais são as consequências? Eu falei que ia deixar para depois, né? Então vamos falar das consequências disso. Bom, se você consegue evitar mais a morte, se você consegue evitar a morte infantil, aquela pessoa chega à idade adulta, se você está reduzindo o número de mortes por ano, a taxa de mortalidade está caindo, o que significa isso? Significa, primeiro, que a população vai crescer. Então vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Esse gráfico mostra para a gente a taxa de natalidade, essa linha aqui em cima. A linha azul embaixo é a taxa de mortalidade. E em rosa é a população total, tá? Então, se você tem... Elas estão muito próximas aqui, né? Mortalidade e natalidade. Então, se você tem a queda somente da mortalidade, então você tem muito menos mortes do que você tem nascimentos, então a população aumenta e aumenta num ritmo muito alto, tá? Vamos analisar esse gráfico um pouco mais detalhadamente e ver o que são esses estágios aqui. Bom, nesse chamado estágio 1, que seria um estágio, digamos assim, pré-transição epidemiológica, pré-transição demográfica, a gente tinha um alto índice de natalidade e um alto índice de mortalidade, ambos muito próximos um do outro. Significa que o número de nascimentos era muito similar ao número de óbitos. Então você podia ter um certo crescimento demográfico ou diminuição da população, dependendo de como estavam essas taxas, né, ano a ano, mas o fato é que elas eram ambas muito próximas e muito altas, se o valor absoluto delas era muito alto. Então você tinha muita morte e muito nascimento, tá? Esse é o estágio 1, ou seja, uma pequena variação populacional ano a ano e ambas as taxas muito altas. Então, à medida que a gente vai tendo todas aquelas coisas que eu falei antes, né, a evolução tecnológica, sanitária, blá, 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 você vai passando porque é chamado estágio 2. O estágio 2 é caracterizado pela diminuição forte da mortalidade, mas ainda não tem diminuição da natalidade. Eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? Então, se você mantém a natalidade muito alta, ou seja, muitos nascimentos por ano, mas a mortalidade está diminuindo, vai diminuindo o número de óbitos por ano, obviamente a população cresce muito. Então você tem um forte crescimento populacional. Quando que isso aconteceu, Mário? Depende do país, depende do estado, da cidade. Tem países que fizeram esse estágio 2 por volta de 1850.
né? Inglaterra, por exemplo, países que se industrializaram muito cedo. Então isso varia de um país para o outro, tá? Obviamente. Muito bem, ok. Então é isso que a gente tem de conclusão para esse gráfico por enquanto. Vamos falar de mais uma taxa que se modifica. Vocês já podem até adivinhar aqui no gráfico qual vai ser, né? Vai ser a natalidade. Então vamos falar dela. Ah, desculpa, tem uma segunda consequência. Eu esqueci de falar da segunda consequência. A segunda consequência dessa queda da mortalidade é que a expectativa de vida aumenta. Se você está prevenindo a morte das pessoas, particularmente das crianças, o que você está fazendo é aumentando a média de anos de vida das pessoas que formam essa população, certo? Então, se a mortalidade geral e a infantil caem, significa que vive-se mais. Então, a população envelhece. Então, você tem uma mudança no padrão demográfico em que você passa a ter uma população mais envelhecida. Quando a gente olha esse gráfico aqui da esperança de vida ao nascer no Brasil, a gente, na verdade, já está, acho que, em cerca de 73 ou 74 geral, né? A mulher vive um pouco mais do que o homem, então você tem, aqui está a média agrupada. Mas é impressionante, parece impressionante a gente ver que no início do século passado, até a década de 40, a esperança de vida ao nascer era 40 anos. Mário, será que é possível isso? Só 40 anos? Sabe qual é o maior causador desse número tão baixo aqui no início do século passado? É a mortalidade infantil. Né? Então, você tinha uma mortalidade infantil muito alta, pessoas morrendo com 3, 4 anos de idade. Isso, então, puxava a média nacional muito para baixo. A esperança de vida ao nascer, então, era muito baixa, principalmente por causa disso. Então, um grande pulo nesse número aqui, nesse número especificamente, é quando a gente começa realmente a evitar a mortalidade infantil, tá? Diminuir a mortalidade infantil, tá bom? Muito bem, então essa segunda consequência. Primeira consequência, a população aumenta. Segunda consequência, a expectativa de vida aumenta, ou seja, a população envelhece. Então temos população crescendo e envelhecendo, ok? Vamos falar agora de natalidade e fecundidade. Bom, a natalidade cai também. Só que essa queda acontece mais tarde, tá vendo aqui, ó? Primeiro, vamos pensar o seguinte: por que a natalidade cai? A natalidade cai como uma consequência natural da sociedade de ter menos filhos porque as pessoas vivem mais. Isso, obviamente, não era uma decisão consciente individual. Eu vou ter mais filhos porque a mortalidade é muito alta, então eu preciso ter vários para alguns vingarem. Não era um raciocínio, uma escolha consciente, mas naturalmente a sociedade tinha mais filhos e isso não gerava famílias enormes porque a mortalidade era alta, a perda na infância era muito alta também. Mas você vê que a queda começa mais tarde, a queda começa na década de 70. Lá a gente viu a queda começando na década de 40, a queda da mortalidade. Né? A natalidade não, começa bem mais tarde, na década de 70. Por que começa mais tarde? Porque isso tem a ver com o aspecto cultural, né? Uma percepção inconsciente do que está acontecendo. Primeiro, que as cidades estão ficando superpopulosas. Segundo, que fica mais difícil você sustentar uma família muito grande, porque você não tem perdas na infância agora, né? A mortalidade infantil diminuiu. E tem alguns outros fatores que eu vou falar já já. Tá? Então isso começa no Brasil fortemente na década de 70 e tem diminuição constante até o século atual. Seguindo adiante, a gente vai falar de uma outra taxa muito importante que também caiu e começou a cair na mesma época no Brasil e no mundo todo funcionou da mesma maneira, que é a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é calculada de uma maneira diferente da natalidade. Né? A natalidade é o número de nascimentos dividido pela população total. A taxa de fecundidade é o número de nascidos vivos por mulher em idade fértil. Então, o número que é mostrado aqui é o número do tamanho da prole mesmo, né? 5 filhos, 6 filhos, 4 filhos para cada mulher em idade fértil na população. Então, você vê que a taxa de fecundidade média, né? Taxa de fecundidade média
Até a década de 60, no Brasil, era maior do que 6, ou seja, mais de 6 filhos por mulher em idade fértil. E isso começa a baixar também na década de 70 e tem uma diminuição constante, se aproximando de índices que a Europa, países europeus atingiram por volta da década de 60, 70, que é essa taxa próxima de 2, 1,5, 2 filhos por mulher em idade fértil, tá? Bom, eu falei para vocês o porquê que isso começa mais tarde, né? Tem alguns outros fatores que eu prometi para vocês. Um deles é que por volta da década de 60, 70 é que a gente tem a grande difusão dos métodos contraceptivos, tá? E aí fica mais fácil a mulher escolher não ter filhos, né? Tudo bem, isso é uma coisa muito importante. Mas a outra, muito, muito importante, é uma questão econômica. É o seguinte, você passa a ter cidades com a evolução industrial e a formação das grandes metrópoles, começa a ter cidades muito populosas, os filhos vingam, né? Usar um termo meio coloquial, os filhos vingam, você tem pouca mortalidade infantil e uma prole grande, uma família muito grande, começa a ficar muito custosa financeiramente sustentar numa grande cidade. Além disso, foi nessa época que a mulher começou a conquistar o mercado de trabalho. Então a saída da mulher para o mercado de casa para o mercado de trabalho faz com que seja ainda mais difícil você cuidar dos filhos em casa. Por isso se deseja, se começa a praticar uma fecundidade menor, ou seja, menos filhos por núcleo familiar. Tá? Então isso no Brasil começa por volta da década de 70, como eu tinha mostrado, e continua diminuindo esse número. Tá? Então é uma questão cultural. E que, em parte, agora vocês entendem perfeitamente o porquê que isso aconteceu depois. Vamos botar aqui no gráfico. Por que isso aconteceu depois, aqui no estágio 3, da queda da mortalidade? Porque é uma questão cultural e que, em parte, ela dependeu dessa queda da mortalidade. Por quê? Quando caiu a mortalidade, aumentou muito a população, a vida ficou mais difícil, você não precisava ter vários filhos para que alguns realmente vingassem, e essa vida mais difícil levou a mulher para o mercado de trabalho. Então, em parte, as consequências da queda da taxa de mortalidade empurraram essa modificação cultural que levou à queda da natalidade e da fecundidade. Então, a população continua crescendo, aqui no estágio 3 e 4, mas num ritmo mais lento, claro, porque agora a taxa de natalidade cai também e volta a se aproximar da taxa de mortalidade. Vamos continuar a análise desse gráfico, como prometi. Então, no estágio 3, você tem a taxa de mortalidade começando a estabilizar, diminuindo o ritmo de diminuição, certo? E a taxa de natalidade num grande ritmo de diminuição. Ou seja, o crescimento populacional ainda existe, porque ainda nasce mais do que morre na população geral, né? Ou seja, então ainda vai crescer a população, só que agora num ritmo menor, vai diminuindo cada vez mais esse ritmo. No estágio 4, chamado estágio 4, é quando você já tem estabilidade na taxa de mortalidade, ela não está mais diminuindo, ou pelo menos não num ritmo aparente muito grande, ou também não está aumentando num ritmo aparente muito grande. Então é uma relativa estabilidade. E você está tendo o final da diminuição da natalidade. Então, nesse estágio 4, o crescimento populacional está terminando, tendendo a uma estabilização, e o estágio 5 ele é duvidoso ainda, tem países que estão incentivando a volta do crescimento da natalidade, eu vou explicar o porquê disso. Alguns países ainda estão endurecendo e querendo que a natalidade diminua, para diminuir mais ainda a população. É isso, essa é a transição demográfica, mas ainda tem alguns efeitos para a gente ver. Um efeito muito importante aqui, a gente está vendo muito o efeito sobre a população, o tamanho da população. Mas tem um outro efeito muito grande, eu comentei com vocês já, alguns slides atrás, que é o envelhecimento da população. Para a gente... Aqui tem um slide de conclusões, né? Repetindo o que eu já falei, eu vou passar esse slide direto, quem quiser pode pausar o vídeo aqui para relembrar essas conclusões, tá?
Mas em relação ao envelhecimento da população, é muito importante a gente ver a pirâmide etária, às vezes é chamado de pirâmide populacional. Bom, o que acontece como é que é o shape, o formato dessa pirâmide populacional, pirâmide etária? Eu vou chamar de pirâmide etária, tá? Que a gente estudou lá, acho que desde lá do primário, do ensino fundamental. Bom, a pirâmide etária, ela mostra na base as menores idades, né, e no topo as maiores idades, e a pirâmide então é um gráfico que mostra a distribuição percentual da população nessas faixas etárias, né? Então, a típica pirâmide etária do estágio 1 é uma pirâmide etária com o topo, né, ou seja, as maiores idades, bem estreito e uma base bem larga, porque você tinha muitos nascimentos. Mas como a mortalidade era alta, esse monte de gente que nasce não vai chegando muito na fase adulta, né? Então é bem estreito, é bem como está desenhado aqui nesse exemplo. No estágio 2, como você tem a redução da mortalidade, grande parte das primeiras faixas etárias chegam à idade adulta. Então, o meio da pirâmide começa a ficar mais largo e também um pouco do topo dela. Isso é a redução da mortalidade que está fazendo isso, né? Ela está permitindo que as pessoas cheguem à idade adulta e envelheçam, tá? Aí quando chega no estágio 3, o que é? Qual é a novidade do estágio 3? É a redução da natalidade. Sabe o que isso faz? Isso pega a pirâmide e faz assim, ó. Você vai estreitando a base da pirâmide, que são aquelas primeiras, as primeiras faixas etárias, as fases infantis. Então você reduz o número de crianças porque você está reduzindo a natalidade, a fecundidade. Tá? No estágio 4, a sua pirâmide está começando a ficar com um formato em que você tende a linhas verticais, né? Vocês lembram que as pirâmides são representadas com dois dividido ao meio, né? Porque é a população feminina e a população masculina. Então a gente pode falar em linhas paralelas ou simplesmente em linhas verticais. A gente tende a linhas verticais, né? A pirâmide tinha linhas que convergiam e elas passam a ter linhas verticais. Por quê? É que você está homogeneizando as faixas etárias. A distribuição percentual da população é mais igualitária entre as faixas, tá? Isso, claro, vai variar de país para país. No estágio 5 é indefinido ainda como ficaria essa pirâmide. Em alguns lugares tem uma reversão dessa diminuição na natalidade, porque você começa a ter um problema trabalhista, né? Com pouco jovem na sociedade, você sabe que daqui a 20 anos, 10, 15, 20 anos, você vai ter poucas pessoas para a massa de trabalhadores do país. Isso gera um problema econômico grande para o país. Então tem alguns países que tentam reverter essa tendência. No Brasil, a nossa pirâmide evoluiu. Olha só, a base dela estreitando de 1980, 90, 2000, 2010. Olha a base estreitando. Lembra o que causa a base estreitando? É a natalidade, a fecundidade diminuindo, né? Você tendo menos crianças, proporcionalmente falando. E o topo ficando bem mais largo. Olha o topo aqui, nessas faixas etárias, e olha o topo aqui. Olha como é mais representativo você ter mais idosos na população agora, né? É claro que num país como o Brasil, de grande desigualdade socioeconômica, a gente não tem uma pirâmide idêntica em todas as regiões. Olha como, na verdade, é a nossa pirâmide, era, né, nesse caso, porque aqui é do ano 2000, olha como era a nossa pirâmide etária na região norte e na região sul. Compara elas e vê as grandes diferenças. Olha os lados tendendo a ficarem verticais, olha a base estreitando aqui na região sul e olha o topo bastante largo em comparação com a região norte. Tá? Então isso obviamente, preocupante. A gente entende que essas regiões estão em fases diferentes do desenvolvimento, né? Infelizmente, e por isso que a gente tem uma desigualdade das pirâmides. Por que então que a pirâmide brasileira se parece mais com a da região sul do que com a da região norte? Olha aqui, ó. Por quê? Sabe por quê? Porque a população na região sul e sudeste, que são as regiões mais desenvolvidas, é muito maior do que das regiões menos desenvolvidas. Por isso que a nossa pirâmide se parece mais com uma pirâmide de um país já bastante desenvolvido do que o contrário. Mas isso a gente não pode se deixar enganar com isso, tá?
Além disso aqui, eu tenho para mostrar essa aqui, que vocês podem ver com calma depois. Podem pausar o vídeo, né, que eu digo, e olhar com calma como é que é a pirâmide populacional. Se eu não me engano, isso aqui é de 2003, 2009, não lembro exatamente a data. De vários países diferentes, vocês podem fazer um comparativo e discutir isso, seja fazendo comentários nesse vídeo, ou seja na sua cabeça mesmo fazendo uma discussão interna. Então, para fechar, essa transição demográfica, ela levou a duas coisas. Né? Primeiro, o envelhecimento da população. Com isso, aumenta o número de doenças degenerativas, aumenta o convívio com doenças silenciosas por décadas, né? Doenças que você trata e mantém você segura os sintomas e controla esses sintomas e consegue conviver com essa doença por décadas. Os idosos de hoje não são idosos debilitados. Normalmente, aquele típico idoso debilitado que a gente via na sociedade, extremamente fraco e debilitado, esse estágio frágil vinha de uma vida de muitas infecções e muitas doenças. Então, hoje em dia, o idoso ele não é debilitado, é um idoso ativo na sociedade. Então, a gente tem que reestruturar a nossa sociedade para compreender o papel desse idoso aposentado na sociedade atual. E a outra consequência é o aumento da população e da população de idosos, população geral e de idosos. Né? A gente tem cidades superpopulosas, com cidades superpopulosas a gente volta... Será que a gente tem... Isso aí é um problema para o retorno das doenças transmissíveis? Né? Eu estou gravando esse vídeo no início de 2021, a gente está vivendo essa questão da pandemia de Covid-19 e realmente, né, a gente tem dos grandes problemas aí é a globalização, né, trazida com esse aumento da tecnologia e das superpopulações. Então você tem locais muito populosos que facilitam a transmissão. Além disso, a gente tem uma hipermobilidade das pessoas. Eu posso estar aqui hoje e amanhã eu estou no Japão muito facilmente. Então com isso eu posso levar um patógeno de um lugar para o outro muito facilmente. Né? Então essa transição demográfica faz ressurgir, parece um círculo, né? Faz ressurgir esses problemas das doenças transmissíveis. A gente tem que fazer uma reorganização do sistema de saúde coletiva, pensando nessas questões de superpopulação. E isso tudo está relacionado com uma reorganização familiar também. De tudo que eu falei, as mulheres trabalham, os idosos por mais anos em casa e poucas crianças em casa. Né? Então, a gente tem toda uma reorganização familiar, do núcleo familiar e do sistema de saúde coletiva. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiverem dúvidas, coloquem no campo de comentários e eu vou estar sempre disposto a responder. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.